Continuamos o programa desta sexta-feira. Hoje a nossa entrevistada é a ex-deputada, ex-vereadora, pré-candidata a deputada federal, Sandra Rosado, que está no União Brasil. A gente está falando sobre todas essas definições do União Brasil para a disputa majoritária, também vamos falar da disputa proporcional, das perspectivas e outras questões políticas também. Participe, mande sua pergunta para a nossa convidada do dia pelo Twitter, @senapoliticotcm. O WhatsApp é 88028979 e o Instagram, @cenário-político-tcm. Vonúvio. Carol, tem uma outra informação que movimentou a cena política aqui do estado. O PP de Beto Rosado vai se coligar com Solidariedade. De acordo com o deputado federal, a orientação para o apoio partiu da Executiva Nacional para levar o tempo de rádio e TV para o PL, que é alinhado com o Progressistas. Mesmo com a ordem, Beto avisa que o apoio vai se restringir à campanha de Rogério Marinho ao Senado e que não vai apoiar nenhum nome ao governo, muito menos o do pré-candidato Fábio Dantas, do Solidariedade, aliado do PL nesta campanha. Há cerca de 2 meses, Beto disse em entrevista que não havia razão para apoiar Fábio Dantas. O Solidariedade, partido do prefeito Alisson Bezerra, é oposição dos Rosados em Mossoró e derrotou Rosalba nas últimas eleições municipais, lá em 2020. Beto terá que seguir a ordem a contragosto e ainda deverá estimular entre seus eleitores a reedição do voto camarão, o voto somente numa parte da chapa, no caso, Rogério Marinho ao Senado, deixando de lado a cabeça, Fábio Dantas, Carol Ribeiro. Pois é, lembrando que o voto camarão foi uma criação de Ivan Rosado, ali em 1982, né? Ivan Rosado, pai da nossa convidada, Sandra Rosado, que está aqui com a gente, uns tempos áureos aí de campanhas eleitorais, de movimentações políticas, comícios, movimentações de ruas. A senhora tem lembrança disso? Muito, assisti o comício, inclusive. Porque quando meu pai pregou o voto camarão, ele tinha um amigo que foi sempre amigo dele, independente de qualquer coisa, que era Ibrahim Abiaquio. Abiaquio lutou muito para meu pai ir para receber o presidente. E chegaram a sugerir que ele saísse até da cidade, já que ele não ia receber. Ele disse, não, eu vou ficar em Mossoró na minha casa, porque eu não tenho medo de enfrentar os representantes do golpe militar. Ele não tinha por que ter medo, ele não tinha como votar naquela época, não é? Devido a problemas que tinha políticos. Da mesma forma que eu enfrento hoje, ele também enfrentou. E ele foi contra e pregou o voto camarão. E foi muito bem empregado, porque ainda hoje está na história política, né? A coragem que ele teve. Não é nem assim, pura e simplesmente tirar o voto de um candidato, mas a coragem que ele teve naquela época dura, que as pessoas eram verdadeiramente pressionadas, como são hoje também, mas naquela época era mais grave. E ele teve a coragem de fazer o enfrentamento. Depois ele voltou para resolver um problema de um município. E voltou e o presidente recebeu meu pai. E chamou o ministro e disse, o deputado Ivan Rosado está trazendo uma proposta aqui para o município. Eu quero que você atenda. Aí o ministro disse, pois não. Aí ele disse, foi o único homem que teve coragem de fazer um enfrentamento na cidade dele a mim. Como ele foi um homem de muita coragem, eu quero que atenda em reverência a essa coragem que ele teve. Quando a gente fala agora deste pleito de 2022, a senhora já tem uma definição que, inclusive, a senhora explicou a particularidade aqui de Mossoró. E como é que segue essa campanha? A senhora define o voto para o governo do estado e define também seguir com o alinhamento de Fátima Bezerra ao Senado ou tem uma posição contrária? Olha, eu não tenho definição ainda para o Senado da República. Não é? Eu preciso ajustar esse voto com aquela pessoa que realmente interprete o meu sentimento, o sentimento da minha cidade, o sentimento das pessoas, que o resultado dessa rouquidão é porque eu tenho conversado demais, né? Tenho dialogado muito, tenho feito uma composição, né? Tanto eu como a pré-candidata Larissa,
exatamente porque nós enfrentamos forças muito poderosas. E nós estamos nessa luta e temos tido conversas. Já recebi o candidato Carlos Eduardo, já recebi o pré-candidato Carlos Eduardo, o pré-candidato Rafael Mota, mas ainda não tive essa definição. A senhora conversou com os pré-candidatos, mas chegou a conversar sobre este assunto com a governadora Fátima Bezerra? Da mesma forma que eu tive a liberdade de dizer ao meu partido que tinha essa posição assumida e coerente com o meu pensamento, eu também sei que a governadora sabe que eu vou tomar uma posição e que eu estou ouvindo as pessoas para poder fazer essa minha opção. A senhora acha que essa colocação do nome de Rafael Mota ao Senado atrapalha a chapa de Fátima Bezerra? Não, não considero. Inclusive, isso eu já disse à governadora. Ela não atrapalha. E eu gostaria até muito que fosse feita essa composição dentro daquilo que vem acontecendo. O PSB fazendo composição com o presidente Lula. Então, não havia motivo para ver, porque eu acredito que, como Rafael tem repetidas vezes dito que vota em Fátima, não tem motivo para não ser considerada a sua candidatura. Da mesma forma, Carlos Eduardo disse que vota em Fátima, não tem também a possibilidade de dizer que não vote nele porque ele vota em Fátima. Não, os dois votam em Fátima. Aliás, Rafael vota em Lula. Aí eu não sei como realmente isso possa atrapalhar. Eu não imagino isso. A senhora vai definir, tem já um tempo para essa definição? O início da campanha eleitoral propriamente dita, antes disso, como é que a senhora está pensando? Tem que ser antes disso. Tem que ser antes. A gente tem até o dia 15 de agosto, né, para começar a campanha. Dia 16 a gente amanhece com a campanha propriamente dita na rua. E eu vou dizer, tem muita gente esperando pela nossa opção. A senhora acredita, a senhora tem um conhecimento aí, tu falou da campanha de 82, vem acompanhando desde criança movimentações políticas. A senhora acredita que Carlos Eduardo realmente agrega os votos que Fátima Bezerra precisa da Grande Natal? Creio que essa é a intenção dela com essa aliança. Eu tenho notícias de pesquisas feitas em Natal que Carlos Eduardo aumentou a distância para Rogério, né? Está na frente de Rogério, e que esse voto de Fátima também diminuiu aquela rejeição que havia, né? E já se aproxima mais de um número razoável. Aliás, tem um detalhe, a governadora Fátima, ela nunca teve vitória na capital e ela hoje é governadora. Porque do interior, eu hoje, por exemplo, eu saí de madrugada, como eu disse, eu passei em 3 municípios. Eu conversei em 3 municípios. Eu passei em Apodi, eu passei em Pau dos Céus e passei em Riacho de Santana. Em Riacho de Santana, inclusive, eu fiz uma grande caminhada de visitas a uma área rural que o nosso apoiador, ex-prefeito Raimundinho, estava fazendo comigo. E eu pude sentir isso. A população, eu chegava a perguntar. As pessoas, muitas vezes, não tinham nem conhecimento do outro candidato que ia enfrentar a Fátima. Não havia esse conhecimento. Havia, sim, as pessoas relembrando o que o governo de Fátima fez, manifestando seu apoio a ela, dizendo do que hoje estão usando como programa de atual governo, vem lá de trás, né, do governo do presidente Lula, da presidente Dilma. Até Dilma Rousseff hoje foi lembrada nessa caminhada. Então, eu acredito que Fátima, ela hoje tem uma posição extremamente positiva e vai continuar. Eu acredito perfeitamente nisso. Porque não há liga da candidatura de Fábio com a população. Há um distanciamento, essa história de ter sido vice de um governo que atrasou, de um governo que não foi bom para o povo, há essa vinculação.
Quando as pessoas conhecem, se refere a isso. Quando a gente fala da capital, Natal, existe um peso de voto diferente, né? Concentrado. No interior é mais espalhado, mas a senhora avalia que realmente o interior do estado vai exercer esse poder de peso nas escolhas deste ano, assim como Mossoró já entrando nessa conta? Entra Mossoró. Aqui em Mossoró, Fátima tem uma vantagem muito boa. E Mossoró sempre apreciou esse trabalho. E vai continuar assim, acredito eu, que a vitória de Fátima vai ser muito expressiva aqui em Mossoró. Eu quero mandar um alô aqui para o Antônio Francisco, do Poço de Tilon, em Apodi, assistindo diretamente lá de Apodi. Aqui eu fui procurar a mensagem dele, me perdi aqui na nossa conversa. Mas voltando à nossa entrevista com Sandra Rosado. Sandra, a senhora acredita que essa aliança do União Brasil para a majoritária fortalece o partido e beneficia os filiados? Com relação a mim, não. Eu posso falar por mim. Ela não beneficia, mas eu vou continuar firme. Teve gente até que pensava que eu iria tomar outro rumo, a pré-candidata Larissa ia tomar outra posição. Não. Quando eu assumi a União Brasil, eu sabia que tinha que lutar até o fim pela conquista do maior número de vagas para deputado federal, para deputado estadual. E eu estou firme nesse propósito. Agora, com relação a outra candidatura, eu acho que o que vai beneficiar a participação da União nessa chapa é para a esposa de Ivan, que é candidata, a deputada federal. Certamente, ele agora vai ampliar muito, não é? E certamente, na hora que nós poderemos conquistar outras vagas, vai prejudicar os partidos que vão apoiá-lo. A senhora dessa ala que concorda com o Ivan Júnior, que diz que o político e o partido têm que se posicionar? Não dá para manter a neutralidade de focar só na proporcional, como o PSDB, por exemplo? Mas essa foi a proposta do nosso presidente, José Agripino, que logo no início da conversa teve até um fato interessante, porque era a primeira campanha que eu iria participar com o José Agripino, não é? E quando eu cheguei lá, afetuosamente recebida, ele foi logo dizendo: Sandra, eu e você, o nosso problema não teve o peso que teve o problema de Ivan e Tarcísio. Isso é coisa do passado, nós agora vamos caminhar para o futuro. Nessa hora, ele disse e repetiu que era exatamente o foco, era uma bancada forte, porque o nosso partido, a União Brasil, pretende conquistar espaços futuros. Nós temos no partido nomes importantes, interessantes, né? Que poderão, depois dessa eleição, que, pelo que nós estamos acompanhando, o pré-candidato Lula será o vitorioso, eu vejo que a União Brasil terá uma participação importante no governo, seja lá quem for, embora as pesquisas apontem para esse dado. E, certamente, com espaços que serão conquistados, por exemplo, com a ACM Neto, que foi meu colega deputado federal, que deverá ser o governador da Bahia, é um nome fortíssimo da União Brasil para conquistar espaços futuros. É jovem, inteligente, trabalhador, aprovado pela população. Na Bahia, tanto é aprovado a candidatura de ACM da União Brasil, como o Lula também ganha disparado lá. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar no futuro do nosso partido. E não existe posição dúbia. A minha é super firme. Eu não tenho posição dúbia, não é? Agora, eu entrei num contexto e me preservo dentro desse contexto. Vamos fazer mais uma parada, um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.